Pois bem, então vamos fazer a continuação. Saulo, vou dar continuidade ao que vimos na aula 13 sobre integração por partes, fazendo uma exposição mais completa sobre o método, mesmo sem conseguir atingir todos os detalhes, né? Mas fazer com mais completude, assim, mais do que foi feito, foi feito na aula 13, né? Então, o método de integração por partes consiste na reversão do processo de integração, de derivação, quando você usa a derivação para o produto de duas funções. Então, se considerarmos a aplicação da derivada para o produto de duas funções, que obviamente são funções diferenciáveis, né? Então, toda essa parte conceitual é considerada a princípio. Então, naturalmente, não estamos preocupados se a função f e g são diferenciáveis, consideramos que elas são diferenciáveis e, ao aplicar a derivada ao produto, usando a regra do produto, nós obtemos a derivada da função f, o que multiplica a função g, somado à derivada da função g, que multiplica a função f. Pois bem, sabemos que o processo de integração ele reverte o processo de derivação, né? Então, com isso, o que podemos fazer é aplicar em ambos os termos dessa equação uma integral, né? Então, vamos fazer isso. Então, integro o primeiro termo na variável x e integro o segundo termo também na variável x. Posso observar que o integrando da integral do segundo termo, ele é na verdade uma soma de duas funções. Mas isso não é nenhum problema, sabemos que a integral ela tem a propriedade de ser aditiva, portanto isso aqui é a integral das funções, que é a derivada de f que multiplica g dx, mais a integral da derivada de g que multiplica f dx. Modo, observamos, pelo fato da integral reverter o processo de derivação, observamos que aqui vamos obter a função f que multiplica x, né? Então, essa é a função produto. E temos aqui a equação asterisco. Essa equação é a equação que formula o método de integração por partes. Fica bem claro o seguinte: o processo de integração ele vai consistir em, dada uma integral, suponha que seja esta a integral, se você souber que esta integral ela é a derivada, ela é o integrando, né? Ele é a derivada de uma função multiplicado por outra função, e se você conhecer a derivada da função g e souber calcular a integral da função f, então você sabe resolver esta integral, a integral que foi proposta. Então, o método consiste em você, a princípio, né? Então, vamos considerar aqui quais são as informações que temos a priori. O que é que temos a priori? A priori, nós temos a derivada de uma função e uma função g. O que nós precisamos encontrar é a função f. Isso significa precisamos saber integrar a função f e precisamos saber derivar a função g. Mas a princípio a função que está aqui
vamos definir como g, ela, em geral, vamos saber calcular a derivada dela, né? A derivada é um processo bem mais simples do que o processo de integração. Então, o problema nesse primeiro passo seria calcular esta integral, né? Isso pode causar algum problema, mas vamos considerar que sabemos fazer isso. Se soubermos calcular a integral da função f', vamos encontrar a função f. E se soubermos derivar a função g, vamos encontrar a derivada de g. Agora observa que, com isso, nós completamos a equação, né? Sabemos quem é f e quem é g, e sabemos quem é g' e quem é f'. Nós já tínhamos a derivada de f e já tínhamos a função g. Isso aqui é o que nós tínhamos a priori. E o que nós encontramos a posteriori foi esse produto aqui e esse integrando. Mas isso ainda não conclui o processo de integração. Eu quero integrar esta função aqui, né? Eu quero integrar esta função aqui. Para isso, o que eu consigo observar é que, bom, aqui eu não tenho integral, né? Nesse termo não tenho integral, mas aqui eu tenho uma integral. Então, o processo ele só vai ser útil se essa integral aqui for mais simples que esta. Do contrário, nós vamos estar dificultando o processo que nós queremos realizar, né? Então, se nós queremos aplicar adequadamente o método, devemos encontrar uma integral mais simples de encontrar do que aqui a princípio temos, né? Então, o processo aí pede atenção para esse fato, né? De que, dado uma integral, você precisa, então, aí simplificar essa integral, e ao fazer isso, você resolve a integral que está sendo proposta. Eu vou fazer o uso de uma integral que usamos na aula 12, na aula 13, mas aí eu vou usar agora de novo como um exemplo que mostra fortemente isso, né? O fato de que, se você não tomar cuidado com a escolha das denominações das funções que você está considerando como derivada e como função g, função f' e g, se você não tomar cuidado para a escolha, você pode causar um problema, né? E seria dificultar a integral em vez de simplificar. Então, essa é a integral que queremos resolver. Voltando aqui um pouco, a equação que temos, é porque aqui está carregado, eu vou reescrever a equação aqui, tá? Para ficar mais simples de identificar. Sim. Eu vou escrever da forma que estava acima e depois eu vou reescrever como para ficar de forma mais mnemônica, né? Então, tenho o produto das funções f(g) como sendo a integral de f' de x vezes g de x dx, mais a integral de g' de x f de x dx. Pois bem, então essa é a equação que vai nos servir para transformar a integral que nós temos em uma outra integral, né? Ou seja, a princípio eu considero uma integral e tento reescrevê-la como uma outra integral, usando os elementos, os elementos do integrando, né? De uma certa forma, para escrever uma outra integral que seja mais simples. Mas se eu quero resolver essa integral, então vamos usar o fato disso aqui ser uma equação para reescrever esse termo, né? Então vou colocar aqui em evidência a função f' de x, g de x dx,
e vou escrever isso aqui como sendo f de x, g de x, menos a integral de g' de x, f de x, dx. Pois bem, então agora fica mais claro quando eu digo que o processo consiste em, para resolver essa integral, eu tenho que saber resolver outra integral, né? E é escrita com elementos que podem ser obtidos a partir dos elementos deste integrando, né? Então vamos ver o que é que nós temos aqui. Então, a priori eu tenho a derivada de f e eu tenho a função g. A posteriori, eu vou ter que ter, ó, a função f e vou ter que ter a derivada de g. Então, esse termo aqui, ele fica definido quando você obtém a função f e a função g. E esta integral, ela está bem construída quando você obtém a função g' e a função f, né? Então, ou seja, esse conhecimento aqui a posteriori, ou seja, aquilo que eu conheço depois, né? Que vai construir a integral que deve simplificar o processo, né? Então vamos usar esse esquema para tentar resolver essa integral, tá? Então, já que eu usei aqui o espaço embaixo, eu vou reescrever a integral aqui para fazer o processo usando esse esquema que eu acabei de apresentar. Então, vou considerar, a princípio, vou fazer uma consideração arbitrária, né? Eu tenho aqui o produto de duas funções, então isso se enquadra dentro da conjectura inicial, né, de que eu tenho o produto de duas funções e eu quero poder saber integrar uma delas e derivar a outra. Pois bem, eu sei integrar e derivar qualquer uma dessas duas funções. Então, eu posso escolher arbitrariamente qualquer uma das duas, né? Então, eu vou escolher x como sendo a derivada de f e escolho g de x como sendo o seno de x. Nesse momento, é necessário que já tenha familiaridade com a integral de funções elementares e com a derivada de funções elementares, né? Para que esse processo não se torne enfadonho ou cansativo, para que você não tenha muita coisa a fazer. Aqui nós consideramos que é fácil integrar essa função e que é fácil derivar essa função, tá? Então, vamos integrar a função f sem muito protocolo. Então, vamos aqui considerar a integral de f, que é x² sobre 2. Nesse processo aqui, nós não consideramos as constantes. Vamos considerar a constante apenas quando soubermos quem é a expressão dessa integral aqui, tá? E no segundo momento, derivamos a função g de x, a derivada do seno cosseno. Então, a derivada vai ser o cosseno de x. E agora o que eu faço é escrever aqui essa expressão, né? Essa expressão aqui que garante a igualdade, tá? Então vamos lá. Então aqui o que eu preciso é a função f multiplicando a função g. Então eu vou ter x² sobre 2 multiplicando o seno de x, subtraído da integral daquilo que eu obtive a posteriori. Então é o produto dessas duas funções aqui, tá? Lembrando que a priori eu tinha essas funções aqui, né? Tá aqui, ó, a função x e a função seno de x. São as funções que eu tenho a priori. As funções que eu tenho a posteriori são essas funções que vão construir a segunda integral. Então aqui eu vou ter a função x² sobre 2 multiplicando a função cosseno de x
dx. Observa que vamos observar o que ocorreu, né? Então, eu tinha a integral de um polinômio linear, ou seja, de ordem 1, multiplicando uma função trigonométrica seno de x. Agora eu tenho um polinômio quadrático multiplicando uma função trigonométrica. Então, o que eu acabei fazendo foi complicando, deixando mais complexa a integral que eu tinha, né? Então, agora eu estou dizendo que essa integral ela é igual, e de fato essa igualdade vale, né? Ela é igual a essa função aqui, x² sobre 2 vezes seno de x, menos a integral de x² sobre 2 cosseno de x. No entanto, essa integral é mais difícil, tecnicamente, do que a primeira, porque aqui eu tinha um polinômio de grau 1 e agora eu tenho um polinômio de grau 2. Isso significa que o que eu fiz foi uma escolha errada ao considerar essa ordem das funções f' e g de x. Então, vamos reverter a ordem e vamos verificar o que ocorre. Então, vou considerar agora que a derivada é a função seno de x e que g de x é a função x. Ao fazer isto, obtemos as funções seguintes, né? A integral de f, a integral do seno é o menos cosseno, né? F de x é o menos cosseno, porque a derivada do cosseno dá menos o seno, tá? Então façam aí as contas e vejam que a integral vai dar menos o cosseno. A derivada do g vai dar 1. Né? Então já podemos observar que, como isso aqui, essas duas funções vão ser as funções que vão gerar a nova integral, agora nós vamos obter uma integral simples, mais simples do que a que tínhamos e que sabemos calcular, que é a integral de menos cosseno de x, porque é o produto de g' por f. Né? Tá aqui, o produto de g' por f vai construir a segunda integral, mas vamos construir aqui para vermos. Eu tenho que calcular a integral desta função. Eu agora sei que g é x e que f é menos o cosseno de x, então eu tenho aqui menos x cosseno de x menos a integral de 1 que multiplica menos o cosseno de x. Então, vou mudar o sinal aqui para mais, por causa do sinal do menos, do cosseno. E aqui eu vou ter o cosseno de x dx. Essa integral nós sabemos calcular, né? A integral do cosseno é o seno de x. Então, agora podemos considerar então que essa integral aqui ela é menos o x cosseno de x mais o seno de x mais uma constante. Tá? Então, esse aqui é o processo pelo qual, o qual denominamos de integração por partes. Né? Eu vou fazer mais um exemplo. Eu não vou fazer o exemplo que eu fiz na aula 13, vou fazer um outro exemplo para vermos como tratar um caso que ainda não tratamos, né? Que ainda não consideramos. Então, vou refazer aqui. Então, eu vou considerar agora a integral de t ao quadrado exponencial t dt. Pois bem, primeiro observamos que aqui eu não tenho a regra da cadeia, por exemplo, né? Porque se eu tivesse a regra da cadeia, eu poderia ter aqui a derivada da exponencial de t é a própria exponencial de t, né? Se eu tivesse aqui t ao cubo, então eu teria aqui a derivada de t ao cubo, né? Então isso aqui poderia ser visto como uma regra da cadeia. Não é a regra da cadeia, não é a aplicação da regra da soma, não é a regra do quociente e não é a regra do produto de forma direta. Né? Então,
o que nos cabe é tentar, por substituição também não conseguiríamos resolver, vamos tentar, então, usando integração por partes, né? Então, é óbvio que a função exponencial nós sabemos integrar e derivar de forma simples. Então, o que nós vamos fazer é reduzir a potência desse polinômio. Então, vamos considerar que ele é a função g. Então, a função g vai ser t quadrado e a função f' de x vai ser a exponencial de t. Então, com isso, agora, quando eu considero a derivada de g, eu vou ter 2 vezes t. E quando eu considero a integral de f', né, eu vou ter a própria exponencial. Então, eu vou conseguir escrever essa integral aqui como sendo o produto de f por g. Então, t quadrado vezes a exponencial de t, subtraído da integral dessas funções aqui, né? Então, seria 2 vezes t vezes a exponencial de t dt. Observe o seguinte, eu de fato reduzi a potência do polinômio. Aqui eu tinha um polinômio de grau 2, agora eu tenho um polinômio de grau 1. No entanto, essa ainda é uma integral que eu não sei resolver. Então, podemos aplicar de novo a regra para esta integral e tentar simplificá-la, né? Usando o mesmo argumento. Então, tenho agora a integral 2t exponencial de t dt. Vou de novo reduzir a potência aqui. Então, eu considero g de x como sendo 2 vezes t e f' de x. Eita, estou considerando a variável t, né? Então, aqui é tudo t, tá? Então, f' de t igual a exponencial de t. Aqui em cima eu coloquei t, certo? Aqui é t, aqui é t, aqui é t, porque a variável é t, né? Eu acabei escrevendo x, desculpem. Pois bem, então g de t é igual a 2t e f' de t é igual a exponencial de t. Então, eu considero aqui que a derivada de g de t é igual a 2 e a integral de f de t vai ser igual a exponencial de t. Então, encontramos com isso, lembrando sempre que vamos multiplicar as funções f e g. Então, vou ter 2 vezes t, que multiplica exponencial de t, menos a integral dessas duas funções, do produto dessas duas funções, né? Então, a integral de 2 vezes a exponencial de t dt. Essa é a integral que sabemos resolver, né? Então, vamos integrar 2 exponencial de t dt. Isso é igual a 2 exponencial de t mais c. Se a gente derivar essa expressão aqui, né, pela regra do produto, a derivada de 2 é 0, que multiplica a exponencial de t, mais 2 vezes a derivada da exponencial de t, que é a própria exponencial, e a constante vai para 0. Então, a gente observa que, de fato, isso aqui é a integral de 2 exponencial de t, né? Então, sabemos integrar esse termo, isso aqui vai dar 2 exponencial de t. Então, sabemos calcular esta integral. Voltamos para aqui e observamos que essa integral aqui sabemos calcular, né? Então, agora vou reescrever aqui. Vou escrever de laranja, eu vou escrever todo o termo, tá? Vou escrever todo esse termo aqui e substituindo substituindo essa integral pela função que encontramos. Então, vou ter t quadrado vezes exponencial de t, né? Esse é o primeiro termo aqui. Agora, menos, vou colocar entre chaves,
a expressão que encontramos aqui abaixo, que é 2 vezes t exponencial de t menos 2 exponencial de t. Então, é 2t exponencial de t menos 2 exponencial de t mais uma constante. Né? Essa é a integral que queríamos encontrar. Né? Então, se a gente simplifica isso aqui, a gente vai ter t quadrado vezes exponencial de t menos 2t vezes a exponencial de t mais 2 exponencial de t mais c. Né? Então, podemos simplificar, posso colocar a exponencial em evidência, então fica t quadrado menos 2t mais 2 que multiplica a exponencial de t mais uma constante. Essa seria essa seria a derivada, né? Então vamos ver se é a derivada, né? Se eu não errei alguma conta, vamos fazer aqui a derivada. Então vou ter aqui 2 vezes t menos 2 e multiplica a exponencial de t mais t quadrado menos 2t mais 2 e multiplica a exponencial de t. Pois bem, então fica fácil aqui observar que esse termo aqui aparece aqui com sinal invertido, né? Então esse termo cancela com esse termo, portanto fica apenas o termo t quadrado. Então tudo isso aqui é igual a t quadrado vezes a exponencial de t. Então daí a gente confirma que a integral foi executada com precisão. Né? Então vou deixar que vocês revisem esses cálculos e observem que às vezes você vai ter que fazer a aplicação do método mais de uma vez para poder efetivamente calcular a derivada. Né? Eu aqui tive que calcular calcular a integral. Eu aqui tive que calcular, usando a regra de integração por partes, 2 vezes para poder calcular esta integral aqui. Né? Então, peço que revisem a técnica e qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar.